Olá, mestres e mestras, tudo bem com vocês? Espero que bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma breve história sobre o samba, tá? O nosso bom samba brasileiro, nosso ritmo característico, talvez o nosso ritmo mais famoso em todo o mundo é o samba. Em qualquer lugar que você vá, você falar que é brasileiro, todo mundo pergunta do samba, todo mundo quer ver você sambar ou tocar e você nem sabe, mas o pessoal acha que você samba, que toca, principalmente quando você é negro, você vai para fora do Brasil, para a Europa ou para outros países, eles acham que você toca samba, às vezes você nem toca, porque nem todo negro toca samba, nem todo negro sabe sambar. Entendeu? Mas todo mundo tenta se mexer porque faz parte da cultura negra, essa alegria, essa coisa. Faz parte da cultura brasileira também. Essa coisa de alegria, de se movimentar. Então vamos falar hoje do samba. Bom, para falar do samba, a gente tinha que começar primeiro falando da música do Brasil colonial, né? Que a música vem, são fases. Primeiro a música no Brasil colonial, depois a música erudita no Brasil, a música erudita imperial, que é a música em que os, o, o regime estudava, né? Que era os Dom Pedro, o pai de Dom Pedro, que eles adoravam música. Então eles trouxeram músicos, né, da Europa para ensinar. Dom Pedro foi músico, tocava, como era o nome dos instrumentos? Não vou lembrar aqui agora, mas eu vou procurar e eu mando aí. Eu escrevo lá os instrumentos que ele tocava, mas ele era músico, sabe? Apreciava. Dom João apreciava a música. Então depois a gente tem, depois desse, dessa vinda, né, do erudito como música para o Brasil, para que os habitantes estudassem, inclusive os negros aqui também eram obrigados a estudar música para alegrar as festas nas fazendas, né? Então, os negros que vieram como escravos, eles eram obrigados a estudar música para alegrar as festas, né? E além de estudar música, eles também trouxeram as suas influências musicais que juntou com tudo isso. Depois, aí teve a música popular no Império, né? Que aí a gente chama de modinha. A música modinha é o tipo de música que ela é erudita, mas com apelo sentimental, sabe? A música modinha era isso, com apelo sentimental, aquela melancolia. Tinha uma coisa erótica no meio. Daí a gente pode dizer que é dessa frase que vem o modinha, quando a gente se refere ao pagode romântico aqui em São Paulo, às vezes se refere como modinha, e às vezes até com termo pejorativo, né, que é até negativo, porque é muito lento, porque é muito romântico, mas é ótimo. Adoro o pagode paulista, amo, também faço o pagode paulista, gosto pra caramba. Também é minha vida, assim como o samba de raiz. Mas vamos voltar lá. Aí você tem essa modinha, e da modinha vem o lundum. Aí o lundum, sim, o lundum já é uma coisa bem africana, sabe? Um ritmo que está associado a uma dança também, que se mistura a modinha com o lundum. Disso tudo vai virar o machixe. O machixe é um dos pais do samba também. Porque o samba, ele é um ritmo que ele não tem só uma vertente, ele tem várias vertentes e várias filiações, né? Vários pais, vamos dizer assim. Ele bebe de várias fontes. Aí o samba do machixe, como eu falo, do machixe vem o choro. Aí daí onde que vem essa melodia mais apurada, por causa que o choro está envolvido com a música erudita. E aí vem o samba, propriamente dito. O nome samba, ele é de origem africana, né? Ele pode ter vindo de um nome chamado semba, que é uma dança, o semba também, que não, a gente pode dizer que não existe um relato assim firme dizendo, não, é isso.
ele pode ter vindo de uma dança chamada semba. O semba é uma dança, você faz um miudinho, e aí dá aquela umbigada, que é muito parecido com a umbigada. Eu vou mostrar aqui um pouco do samba, do semba para vocês, que é muito parecido com a umbigada. E disso vai se configurar o samba aqui, com a chegada dos negros na Bahia, trazendo os seus ritmos, as suas influências, vira lá o que a gente pode chamar hoje de samba de roda, que é o samba de roda lá da Bahia. Depois esses negros vindo já libertos, negros libertos vindo para o Rio de Janeiro, fugindo, né? Não queria mais para a guerra, e indo para a guerra, se fixa no Rio de Janeiro, e lá se desenvolve o que a gente pode chamar de samba carioca, né? Que é propriamente dito samba carioca. Mas esse samba carioca, ele tem muita influência do samba que a gente pode dizer um samba baiano, que é o samba de roda, que é mais, tem a percussão, mas é muito batido na palma da mão, não tem harmonia, violão, sabe? Esse samba com violão, com harmonia, ele vai se desenvolver no Rio de Janeiro, lá depois da chegada do choro. Aí esse samba começa a ter violão, cavaquinho, tem uma melodia mais apurada, entendeu? Aí aparecem os compositores, como com a ajuda do rádio, algumas cantoras que com a ajuda do rádio também começam a divulgar esse samba, né? O primeiro samba gravado é o samba pelo telefone. Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Isso é muito coisa, todo mundo que é de samba tem que saber disso. Qual foi de samba, você tem que saber disso. Que esse é o primeiro samba gravado, tá? Primeiro samba gravado, não é o primeiro samba composto. Não se tem ideia de qual foi o primeiro samba aqui, como música composta. Não se tem ideia. Esse é o primeiro samba gravado a partir do rádio, que aí toca no rádio. Há indícios que a versão original não tem nada a ver até com essa melodia que eu estou cantando aqui. Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Tá vendo que eu estou fazendo já numa pegada mais de samba carioca. E a carioca vem uma rolê. Há indícios que a gravação original tem uma forte influência do machixe, né? Machixe mais lento, bem mais lento. Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Entendeu? O machixe, ele já é ele tem uma forte influência do tango. Tá vendo dizer? Foi confundido, foi dito que o machixe um dia foi o tango brasileiro. Você vê como que o nosso samba, da onde ele bebe tantas fontes, até se configurar o que a gente conhece como samba hoje. Então, aí esse samba vai para o Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. Lá na casa das tia Ciata, tinha outras tias junto, porque ali rolava, era um polo cultural, né? Rolava o samba, tinha as comidas, então ali rolava uma coisa muito típica, né? Porque os caras compunham os seus sambas ali, às vezes de improviso, por isso do improviso, às vezes que eu mandei uma oficina para vocês do improviso. O improviso vai rolar muito ali em cima de cantar na hora, de fazer aquela música ali na hora, inventar um tema, passa alguém e o cara começa a improvisar em cima daquela pessoa que passou com uma roupa diferente, uma comida, um cheiro que... Bom, aí o samba sobe o morro, né? E quando o samba sobe o morro, que aspas, né? Ele começa a ter uma outra conotação de grupos que se organizam e dentro de um tema específico constroem uma história, que seriam os sambas enredos. Dessa história vira o que a gente conhece como escolas de samba, né? A primeira escola de samba é a Estácio de Sá. Na verdade o nome nem é esse, é um outro nome. Estácio é o nome do bairro. Então a primeira escola vem desse bairro. E outras escolas vão fazer vão pegar a mesma ideia e construir as suas escolas de samba, Portela, Mangueira, Salgueiro, uma infinidade de Padre Miguel, Mocidade Independente de Padre Miguel, e uma infinidade de escolas vão fazer a mesma coisa, pegar temas, reunir numa melodia para contar-se uma história. Isso vira o carnaval que a gente conhece hoje, o Carnaval do Rio de Janeiro, né, com as escolas de samba.
Se você quer saber sobre a história do Brasil, vai ouvir os discos de samba. Ouve os discos da escola de samba enredo, principalmente os primeiros, os que foram gravados em vinil. Hoje tem as escolas de samba contam bastante sobre a história, mas esses primeiros eles são icônicos, né? Que fala uma história do Brasil que não é contada no livro. Fala uma história do samba que não é contada no livro e nem na internet. A história do samba, em poucos livros você vê uma história do samba e assim mesmo um mínimo detalhe falando da influência do machiste, não fala de quem viveu lá no morro, de quem construiu, de quem foi lá com o pé no chão, sabe? Hoje a ideia é viva. A neta da tia Seata, ela faz lá as atividades dela lá, faz os projetos dela que envolve a família, que é um legado que ficou. É um legado que ficou da tia Seata e a neta dela, né, continua, acho que neta não, é bisneta, se eu não estou enganado, bisneta, que continua lá, mas a família continua, a mãe do samba, a tia Seata é a mãe do samba. Tá, então, voltando um pouquinho, aí, passando um pouquinho o tempo, a gente vai dar um pulo no tempo, a gente não posso deixar de esquecer que dentro desses compositores lá tem, dessa época aí, mesmo da Tia Seata, já tinha Pixinguinha, Donga, João da Baiana, e aí com o tempo e com influências dessa galera aí, vai chegar Martinho da Vila, Nelson Cavaquinho, já com a influência das escolas de samba, Noel Rosa como é que eu falo? Ele dá uma mexida no samba, ele dá uma modernizada no samba, ele divulga mais, vamos dizer assim, uma modernizada, mas de um jeito mais teórico. Noel Rosa ele vai dar uma teoria a mais pro samba em relação à música, sabe, em relação à música teórica. Ele vai dar vai dar uma riqueza maior pro samba que já tinha e ele aumentou com o Noel Rosa. Aí vem Cartola, Cartola da Mangueira, e da Portela vem o Paulo da Portela, de lá também Paulinho da Viola. Então uma infinidade de sambistas, músicos, artistas que vão fazer essa configuração de samba que bebendo daquela fonte faz uma outra coisa que vai virando coisas muito boas, sabe? Que vai gerando frutos bons, vai gerando raízes. Daí vem uma galera dos anos 80, já nos anos 80 vem uma galera lá do Cacique de Ramos, que é o Fundo de Quintal, que é icônico, o Fundo de Quintal é icônico, tem uma, uma história musical fantástica, é um grupo de samba, de pagode, né? Hoje esses caras têm 80 anos, o Bira tem 80 anos, os caras tocam até hoje, sabe? É um grupo entre família, né? Desse grupo virou um bloco, né? Acho que do bloco virou o grupo, do bloco virou o grupo, Bloco Cacique de Ramos. Desculpa. E eles vão influenciar muita gente. Esse grupo vai influenciar muita gente. Também não posso esquecer de outros como João Nogueira, Clara Nunes, Alcione, Bete Carvalho, que tava lá com o Fundo de Quintal. Ela viu o Fundo de Quintal. Bete Carvalho foi muito generosa de levar esses caras, sabe, pra mídia, de apostar e levar pra mídia. Assim como ela fez com outros grupos, a saudosa Bete Carvalho. Então esse grupo Fundo de Quintal, ele vai influenciar muita gente, muita gente. Dessa leva dos anos 80 também tem Zeca Pagodinho, que tava ali no meio com os caras, no Cacique de Ramos. A gente não posso esquecer de Bezerra da Silva, que dá uma contribuição imensa pro samba, da forma dele de cantar, o partido alto, a forma malandreada de cantar. O Bezerra da Silva era pernambucano. Os primeiros CDs LPs, né, que são discos de Bezerra da Silva, era disco de coco de Pernambuco, e aí ele vai pro Rio de Janeiro, fica encantado com aquela coisa e aí grava compositores dali das favelas, e isso vira uma identidade do Bezerra, vira uma identidade, cantar do jeito que ele cantava virou uma identidade, muita gente se influenciou por isso. Aí voltando ao Fundo de Quintal, ele se configura um grupo e ele vai dar para muitos grupos, vai ser influência de muitos, vai ser referência, aliás, vai ser referência para muitos grupos.
muitos grupos, inclusive aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a turma do que a gente chama de pagode, né? O pagode é uma reunião, mas em algum em um tempo específico aí ele queriam separar o samba do pagode e não pode separar, não vamos separar porque tudo é uma coisa só. O pagode o samba e pagode. Pagode é a reunião, o samba é o gênero. Então, samba mais romântico aqui em São Paulo. Daí pode vir aquela ideia de modinha que eu falei para vocês lá atrás, de modinha, mas aqui se fala de modinha como uma coisa pejorativa. E isso é ruim, tem que ter respeito pelos pagodeiros aqui de São Paulo, do Rio. Tem muita gente boa fazendo música boa. Agora, gosto é de cada um. Se não gosta, não ouve. É isso. Quem não gosta, não ouve. O que eu não gosto, eu não ouço. Entendeu? O que eu gosto, eu ouço. Por isso que eu tenho muito disco de samba aqui, muito disco de pagode. Eu ouço tudo. E aconselho vocês, crianças e adolescentes, ouçam de tudo, sem preconceito. Ouçam de tudo. Mantenha o ouvido aberto igual a mente, para ouvir de tudo. E aí você seleciona aquilo que o sentimento não bate. E música é coisa de sentimento. Às vezes você está ouvindo a melodia, ela nem é samba, mas você gosta. Pronto, você não sabe. Às vezes você não precisa nem entender o que está dizendo, como acontece essas músicas estrangeiras. Às vezes a gente não entende o que o pessoal está dizendo, que a gente não fala inglês. Mas a melodia é bonita, e você, pronto, já está ótimo. Então, essa é um pouco, tá, da história do samba, bem resumidamente. Deixo aqui para vocês uma indicação de um documentário chamado A Verdadeira História do Samba. Um documentário de mais ou menos 1 hora. Lá tá mais detalhado do que eu estou falando aqui, com a narração, né, e com a apresentação e a narração do grande Otelo, sabe, de um ator. O grande Otelo foi um ator negro, já falecido, mas ele influenciou muita gente, até por ser ator e negro. Ele superou muitas barreiras do preconceito. Foi um cara que ele andou em vários, sabe, soube andar em vários caminhos, soube superar o preconceito. Era um cara com um brio assim enorme e que levava essa coisa do samba. Ele também era sambista, gostava do samba e levava essas histórias do samba lá para mídia, sabe, para outras classes sociais que ele habitava, porque ele era ator, já vendo, um ator negro numa cena de arte que não era comum do negro. O negro era mais coisa de música, e ele entra como ator. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então é isso aí, tá aí para vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do nascido João Rubinato, o Adoniran Barbosa, o saudoso Adoniran Barbosa. Não poderia deixar de falar dele, porque ele é importante para a história do samba no Brasil. Ele é importante para a história do samba do Brasil, sobretudo para a história do samba de São Paulo. Ele é um compositor que tinha um sotaque italiano, né? Ele tinha umas músicas bem irreverentes, falava do cotidiano. É um cara que no cenário ajudou muito o cenário do samba, né, a divulgar mais o samba, principalmente o samba paulista. Então, estou falando, tô dando um destaque separado para Adoniran Barbosa, porque vocês aí, crianças e adolescentes do CCA Bela Vista, moram onde ele andou em muitas ruas aí na Bela Vista, né? A gente, de vez em quando, a gente pega e vai treinar lá, fazer batucada lá na praça. Lembra que a gente vai, sempre que pode, vai lá na praça fazer batucada. Tem um busto dele lá, de Adoniran Barbosa. Por quê? Porque ele andou aí ele é daí da Bela Vista. Esse bairro aí, ele é conhecido por causa de Adoniran Barbosa, né? Tem um grupo chamado Demônios da Garoa, que gravou muitas músicas dele. Elis Regina, vários artistas gravaram muitas músicas dele. Então ele andou aí, possivelmente ele andou ali na rua do CCA, do próprio CCA, mas ele andava esse bairro aí todinho.
ali no Escadão, ele andava esse bairro aí todinho, tem vários vídeos dele aí, então por isso que eu trouxe um pouco para vocês também saberem, que eu acredito que vocês saibam, vocês moram aí na Bela, mas é legal mencionar, não poderia deixar de falar dele aqui para vocês. Possivelmente até no próprio CCA, porque o CCA era a casa onde era uma casa de uma família tradicional de São Paulo. Possivelmente ele deva ter passado ali, conhecido as pessoas daquela casa. Nunca se sabe, pode ser que ele andou ali naquele quintal lá onde a gente faz os nossos ensaios, mas eu tenho certeza que lá na praça ele foi, naquelas ruas, isso eu tenho certeza. E tem vários vídeos dele andando aí, por isso que foi importante trazer um pouco da história dele para vocês. Valeu? Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho do samba nos nossos instrumentos, tá? Lembra-se dos nossos instrumentos? Eu peguei esse balde, ó. Aí você vai pegar um balde aí na sua casa que tem um som mais grave, ó. Eu tenho esse aqui, ó, que é maior, ele tem um som mais grave, ó. Eu peguei esse aqui, ele tem um som mais agudo. Lembra? É o mesmo balde que eu fiz lá da improvisação que eu fiz de carrom. Só que agora eu vou fazer com esse balde aqui, vou fazer ele de atabaque. Já mostra aí pra vocês. E por que do som mais agudo, ó. Vamos fazer com o som mais grave. Aí eu vou gravar também pra vocês nos quadrinhos, lembra dos quadrinhos? Vou gravar pra vocês, vou pegar uma música do Candeia. Candeia é um partideiro, foi um partideiro de mão cheia, também faz parte da história do samba, tá? Um ícone da história do samba. Peguei um partido alto dele. Então vamos fazer primeiro aqui, que aqui é para substituir o surdo, tá? O surdo é aquele instrumento que a gente fez na ciranda. Nós vamos fazer uma batida quase igual da ciranda. Quase igual. Vamos fazer aqui, ó. Bem facinho também, ó. Uma aberta e uma fechada. Aberta, fechada. Aberto, fechado. Aberto, fechado. Aberto, fechado. Aberto, fechado. Bem simplesinho também, ó. Aberto, fechado. Tem que ser um balde grandão que tenha um gravão assim, ó, para simular o surdo. Aberto, fechado, com a madeira. Você vai pegar um pedaço de, pode ser uma colher de pau, coloca um pano que é para abafar mais o som, para não ficar assim, ó. Quando você coloca um pedaço de pano, ó, para abafar mais o som. Aberto, fechado. Aberto, fechado. Aberto, fechado. Vamos nesse aqui agora, ó. Esse aqui a gente vai fazer ele de atabaque, sabe? Vou colocar aqui, porque ele é um som mais agudo, ó. Pra dar a resposta do surdo. O surdo vai fazer tum, tum, tum. Eu vou mostrar nos quadrinhos lá que você vai ver que vai dar a resposta do surdo. Então vai ficar aqui a batida do atabaque, ó. Catá, cum, tum. Catá, cum, tum. Catá, cum, tum. Tá vendo? Só pra começar a variação. Esse aqui na atabaque ficaria assim. Tá? Mas a gente pode fazer só aquela variação, só para ter resposta. Catá, tum, tum. 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 Facinho, vou fazer mais devagar. Esse aqui, ó, é o surdo aberto lá. Tum, tum. Vocês vão ver na gravação que a hora que eu tiver com a mão aqui é a hora que eu tô com o surdo aberto. Tum, entendeu? Boa. E agora eu vou fazer no pandeiro. Fazer a batida. Vou fazer uma das batidas de partido alto. Existem inúmeras batidas de partido alto, mas eu vou pegar uma bem facinho. Vou extrair uma bem facinho para poder vocês tocar aí. Ao fazer o pandeiro aí, ó, pega um prato, sabe? Pega um prato de plástico, tá? Pega prato de vidro não, viu? Pega a tampa de panela, sabe? E bacia, uma bacia de plástico, tudo de plástico, tá? Pegar nada de vidro não, que se cair, ó, facinho, ó.
mais devagar, ó. Boa! E tem aquela variação que é do pandeiro mesmo, que é aquela que todo mundo já conhece. Quem tiver uma habilidade que requer, essa batida requer mais um pouquinho de habilidade, treinar mais. Treinar mais aqui, ó. E aí vai fazendo a variação. Quem tiver habilidade, que eu sei que tem muitos de vocês que já tem uma habilidade. Quem não tiver, vai. Valeu, um beijo.